E o controle? Não tem controle. Você pode passar. Muito boa tarde a todos que participam deste seminário sobre boas práticas nas contratações públicas. Eu quero, antes de mais nada, saudar a iniciativa da Câmara dos Deputados no contexto da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção, a ENCLA, incumbiu-se de coordenar esta promoção deste evento. O tema que me foi atribuído era, digamos, suficientemente amplo para me permitir determinadas escolhas, fazer determinadas opções. Tratar de boas práticas nas contratações públicas permite, naturalmente, diversos enfoques. Levando em conta o que imagino que já foi tratado e será tratado por outros palestrantes previstos para esse seminário, dentre eles o presidente do Tribunal de Contas, meu amigo ministro Benjamin Zimler, e outros colegas da própria Controladoria, que estão também nesta programação, além do deputado Paulo Pimenta e de outros representantes da Casa, levando em conta isso, e de outro lado, procurando trazer algo de novo ao debate sobre contratações públicas e licitações, ocorreu-me que seria bastante oportuno escolher como tema uma reflexão sobre os efeitos da nova Lei de Acesso à Informação sobre as contratações públicas e as licitações. Porque este é um dado novo no nosso panorama legislativo e administrativo. Esta lei, que já era devida há tantos anos, desde a época da Constituinte, onde, juntamente com outros parlamentares, participei aqui da previsão da norma contida no inciso do artigo 5º, ampliando a previsão do direito à informação, mas lei esta que somente veio a ser promulgada no ano passado, em 2011, e finalmente entrou em vigor em maio deste ano, saldando mais uma dívida do governo brasileiro, do Estado brasileiro para com a sua população. Esta lei, que eu considero uma verdadeira revolução, ou capaz de iniciar uma revolução na gestão pública brasileira, ela também tem, seguramente, importantes aspectos, importantes efeitos sobre as contratações públicas desde o momento da licitação. Por isso fiz essa escolha. Espero, com isso, trazer mais um ângulo, mais um enfoque diferenciado para enriquecer e alimentar o debate que os senhores estão travando e vão travar aqui nos dias em que ocorre este seminário e, por que não dizer, nos dias que se seguirem no seu trabalho cotidiano. Muito rapidamente, quero apenas lembrar, seguramente todos presentes nesse auditório qualificado já conhecem, a Controladoria. Quero situá-la porque, situando a Controladoria, eu situo o meu ângulo de visão do problema, o meu ângulo de enfoque da questão. A Controladoria é o órgão de controle interno do Poder Executivo Federal, como sabem os senhores, e é responsável, além das funções de órgão cabeça do sistema de controle interno, de funcionar também como cabeça de um sistema de corregedorias, que hoje contempla já uma corregedoria praticamente correspondendo a cada um dos ministérios, além de corregedorias setoriais, que respondem naturalmente pela parte, digamos, repressiva do combate à improbidade e aos ilícitos administrativos, cuidando da sua punição na esfera administrativa, sem depender da punibilidade no âmbito judicial, que já coloca outro problema. É também responsável a CGU
pelos aspectos de prevenção da corrupção, e aí se situa a nossa função, uma das nossas funções prioritárias, que consistem no incremento da política de transparência pública, dentro da qual se situa o monitoramento da aplicação da Lei de Acesso à Informação, como vamos demonstrar, e também ainda, complementarmente, a CGU é hoje responsável pela coordenação do sistema de ouvidorias públicas federais. Quero também traçar rapidamente um panorama histórico da evolução da transparência em nosso país. Nós podemos dizer que a transparência pública, com foco inicialmente na transparência fiscal e orçamentária, dá os seus primeiros sinais de presença da administração pública com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a legislação do pregão eletrônico no início da década de 2000. Em 2003 vem a criação da Controladoria e, logo no ano seguinte, a criação do Portal da Transparência, que talvez seja o primeiro grande avanço em matéria de transparência pública, portal este que, como sabem, exibe todas as despesas, todos os gastos federais de todos os órgãos federais, incluindo as aplicações diretas, as transferências de recurso para estados, municípios, ONGs, também a transferência direta de renda, como o Bolsa Família e outros programas desse tipo, e contempla, a partir já de 2010, a exposição em bases diárias de todas essas despesas, né? Praticamente online, em tempo real, todos os gastos públicos, nos seus mínimos detalhes, empenho por empenho, quem pagou, quem recebeu, em que elemento da despesa, em que ação, em que programa se verificou cada um desses gastos governamentais. Mas, prosseguindo ainda de 2004 com o Portal da Transparência, nós lançamos as páginas de transparência pública de cada ministério, de cada entidade da administração indireta, onde já numa antecipação do que viria a tornar-se obrigatório por lei, agora em 2012, com a Lei de Acesso, nessas páginas de transparência já se começava a divulgar as licitações, os contratos, embora em síntese, em sumários, que são algumas das divulgações espontâneas, obrigatórias, espontâneas no sentido que independem de solicitação, não no sentido de voluntárias, porque agora são legalmente obrigatórias pela lei. Em seguida, vem a criação dos portais de transparência em estados e municípios, depois vem o encerramento das famosas contas tipo B, através das quais se faziam as despesas de pronto pagamento com absoluta opacidade e transparência zero. Essas contas foram vedadas e todos os gastos de despesas de pronto pagamento e assemelhadas passaram a ser feitas mediante o uso do cartão eletrônico, chamado cartão corporativo, que é o cartão de pagamento do governo federal, com exposição automática na internet das faturas dessas compras. Em seguida, a criação do sistema de controle dos convênios, que é o SICONV, que veio a ser implementado por completo apenas neste ano, através do Ministério do Planejamento. Depois vem o lançamento do cadastro de empresas punidas por inidoneidade, empresas declaradas inidôneas ou suspensas temporariamente, que é mais um passo importante em medidas de transparência, na medida em que, a partir daí, o Estado brasileiro torna-se capaz de dar efetividade àquela previsão da Lei 8666, que estabelece que uma empresa punida por um órgão público não poderia fornecer a mais nenhum outro órgão público, mas isso jamais teve efetividade, porque nenhum órgão fica sabendo qual empresa foi punida pelo outro, muito menos em diferentes
entes federativos. Somente com a criação desse cadastro é que vai se tornando possível gradualmente ainda, porque nem todos os estados aderiram, e nós não podemos obrigá-los, porque eles são entes federativos autônomos. Nós temos convidado os estados a aderir ao cadastro nacional mediante o envio para nós dos seus bancos de dados sobre empresas que eles declaram inidôneas. Hoje já temos um bom número, cerca de 4.000 empresas, entre inidôneas e suspensas. Depois vem a Lei Complementar 131, chamada Lei Capiberibe, que torna obrigatória a divulgação nos portais, tanto para a União como estados e municípios, sendo que gradualmente para os municípios menores, o prazo foi de 4 anos, ele se completa ano que vem, a divulgação em tempo real de todas as despesas. Depois, continuando o nosso país nesse crescimento do grau de transparência, vem os sites da Copa e dos Jogos Olímpicos, no portal da CGU e agora também no portal do Senado. Estamos, neste momento, em tratativas no sentido de uniformizar ou de unificar o canal de entrada dos dados fornecidos pelos estados e municípios sede dos Jogos da Copa, para que se simplifique o trabalho dos estados e prefeituras de informarem para os diversos portais federais. Há um esforço conduzido pela Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização do Senado, junto com o TCU e com a CGU, para unificar o encaminhamento dessa informação, que, além de simplificar o trabalho dos alimentadores da informação, reduz também o risco de informações díspares e divergentes. Depois nós temos a adesão do Brasil à iniciativa internacional denominada OGP, Open Government Partnership, que é a parceria por governo aberto, que, como sabem, foi lançada pela presidente Dilma junto com o presidente Obama em setembro do ano passado em Nova York, que iniciou-se liderada por Estados Unidos e Brasil, junto com mais 8 países e 8 organizações da sociedade civil. Hoje já tem 57 países e dezenas de entidades da sociedade civil do mundo inteiro participando desse esforço, que é uma conclamação a todos os países democráticos do mundo para que se aliem a essa iniciativa de abertura cada vez maior das informações governamentais. O Brasil já apresentou o seu plano de ação de governo aberto, que consiste em compromissos de novos avanços, ou seja, o país, para participar dessa parceria, não basta que ele atenda aos critérios mínimos, que são divulgar informações de execução financeira e orçamento, dispor de uma lei de acesso à informação, dispor da obrigatoriedade de divulgação de declarações de bens de altas autoridades, mas não basta isso. É preciso que o país se comprometa anualmente a dar novos passos. E é isso que o Brasil apresentou no seu plano, e já 48 países fizeram o mesmo também. Em 2011, ali nós tivemos que usar o espaço da transparência de forma mais vertical. Tantas foram as inovações que este último ano nos trouxe. A realização da primeira Consocial, que foi a primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Participação Social, que mobilizou cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil inteiro, começando nos municípios, depois nos estados e depois aqui em Brasília, de onde foram extraídas cerca de 80 recomendações, algumas delas já encaminhadas a esta casa para a apreciação do Parlamento brasileiro. Criação do CEPIM, que é um cadastro semelhante àquele de empresas inidôneas, só que
o CEPIM é o cadastro de entidades sem fins lucrativos que, pela prática de ilícitos em convênios com órgãos federais, ficam impedidas de celebrar novos convênios. Este é um cadastro mais novo, conta com cerca de 1.000 registros inicialmente. É o ano também da Lei de Acesso à Informação e a publicação das remunerações, que é uma decorrência da Lei de Acesso à Informação, e é o ano também em que nós lançamos o cadastro de servidores expulsos da administração federal através do processo administrativo que tenha levado a pena de demissão ou de cassação de aposentadoria ou de destituição de cargo público. Estes são, eu diria, os passos mais notórios do caminhar que o nosso Estado brasileiro vem fazendo nesta década, nos últimos 10 anos, em matéria de transparência. Dentro disso, nós podíamos dizer que o nosso país já era referência mundial, reconhecido em todos os foros internacionais, como um modelo, como um exemplo de transparência ativa. Ou seja, as medidas de transparência que os órgãos públicos tomam independente de solicitação, divulgando em portais, bancos de dados de todas essas espécies, seja com informações sobre despesas, seja com informações sobre empresas ou agentes públicos punidos por atos de improbidade, coisas dessa ordem. Mas o nosso Brasil ainda estava atrasado em matéria da transparência mediante solicitação, daquela transparência que nós chamamos de transparência passiva, que é o procedimento para que o cidadão interessado solicite e tenha acesso ao documento que ele quer conhecer. E não apenas aquilo que o Estado brasileiro, por iniciativa sua, avalia que é importante e já expõe espontaneamente em seus sites na internet e de outros modos. Então, os nossos conceitos são transparência ativa, o Brasil já era liderança mundial. Transparência passiva, o Brasil não tinha ainda uma lei regulamentando aquele dispositivo constitucional que está aí desde 1988, dizendo que todo cidadão tem direito a obter acesso a informações produzidas ou mantidas pelos órgãos públicos. Tá? Aí vem a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, que resultou de uma proposta do Poder Executivo e que foi aprimorada, aperfeiçoada e aprofundada nesta casa. Este é um dado que eu faço questão de ressaltar a cada vez que menciono esta lei. Ela saiu do Congresso melhor do que entrou. Ela saiu do Congresso com o limite máximo de uma prorrogação para os 25 anos, que são o prazo de sigilo para os documentos ultra-secretos. Ela entrou aqui ainda sem essa limitação. Ela saiu daqui com a colocação mais explícita de que ela abarca todos os poderes e todos os entes federativos, de modo mais claro do que estava no projeto. Enfim, ela foi aprimorada, ampliada e aperfeiçoada, sobretudo na Câmara dos Deputados, na comissão especial que tratou dela. E o Senado corroborou esses aprimoramentos introduzidos aqui na Câmara. Muito bem, a Lei de Acesso à Informação, a sua importância, eu não preciso me deter mais do que 30 segundos para lembrar-lhes que ela é importante do ponto de vista da consolidação do Estado democrático, na medida em que ela cria mais instrumentos, maiores instrumentos para a participação direta do cidadão,
na formulação e no acompanhamento e fiscalização das políticas públicas, das decisões, complementando o instrumental da democracia representativa. Ela é fundamental para o aperfeiçoamento da gestão pública, do mesmo modo que é para o combate à corrupção. Porque, como eu costumo dizer, quando o gestor público sabe que está sendo vigiado, fiscalizado de modo permanente pelos cidadãos, ele não só será capaz de gerir melhor, ele não só será capaz de melhorar a qualidade da gestão, como também se reduzirão, sem nenhuma dúvida, as oportunidades de corrupção. Então, não há que distinguir um do outro objetivo, porque esses dois objetivos são alcançados simultaneamente por toda e qualquer medida de aprimoramento da transparência. E é um evidente instrumento de inclusão social e de aprimoramento do controle da sociedade sobre o poder público. Podemos passar adiante? A abrangência da lei, como já mencionamos, alcança todos os poderes e todas as esferas federativas. Vamos adiante. Todas as informações produzidas ou custodiadas pelo poder público que não estejam classificadas como sigilosas são públicas e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos. Este é o princípio básico e é fundamental para a compreensão de todas as questões que têm surgido durante a implementação dessa lei. A regra é a abertura, a regra é o acesso, o sigilo é a exceção. Como toda exceção é princípio básico de direito, toda exceção deve ser interpretada restritivamente. Então, aquilo que não esteja expressamente mencionado como exceção está autorizado pela lei a ser acessível. A lei não precisa enumerar as informações que devem ser acessíveis. Então, em determinado momento, alguém me questionou em um debate: onde está o dispositivo legal que diz que manda divulgar as remunerações? Não está em lugar nenhum, nem tem que estar. A regra é a divulgação. Era preciso que houvesse um dispositivo legal dizendo que não se divulga isto, para que isto não seja divulgado. A lei segue a tendência internacional, porque cerca de 90 países já possuíam lei de acesso à informação, lei que regulamentam esse direito. Alguns já tinham esta lei há décadas, e o Brasil ainda não dispunha de uma. Vamos adiante. Alguns outros aspectos fundamentais, além de que o acesso é a regra e o sigilo é a exceção, é que há a divulgação proativa, que eu já denominei de transparência ativa, obrigação de divulgar tudo que seja de interesse geral, limitadas hipóteses de sigilo, criação de procedimentos e prazos para o acesso à informação mediante demanda. Criação de procedimentos e prazos, é fundamental atentar para isso, com sanções para os agentes públicos que dificultem o acesso, que não cumpram o prazo, que não indiquem, quando da negativa, a quem o cidadão pode recorrer. Tudo isso está previsto na lei e é assim que ela vem sendo implementada. O fornecimento de informação deve ser gratuito, salvo, é claro, a despesa que o órgão tenha que fazer na reprodução de cópias, etc., que só serão dispensados, evidentemente, aqueles que demonstrarem não terem condições econômicas de pagamento. Principais deveres do Estado decorrentes da lei: gestão transparente da informação, proteção da informação sigilosa e da informação pessoal. Há regras específicas,
mencionando as informações que podem ser classificadas nas 3 categorias, reservado, secreto e ultra-secreto, 5 anos, 15, 25, prorrogáveis 25 uma vez só, e aquelas outras que não dependem de prazo, que são aquelas protegidas por legislação específica, sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo comercial, e também aquelas informações de interesse privado, da vida privada do cidadão. Estas não têm prazo, não precisam ser classificadas. Criação de unidades físicas do Serviço de Informação, que são os SICs, e daí a Controladoria promoveu a capacitação de mais de 700 servidores para constituir o serviço de informação de cada ministério, de cada órgão. Além disso, houve a capacitação, já em termos mais gerais, de alguns milhares de servidores, pelos meios de capacitação à distância. Este treinamento de 700 servidores é mais específico para operar o serviço de informação instalado em cada órgão, aonde o cidadão pode se dirigir fisicamente se quiser. Se não quiser, ele pode da sua casa já fazer o pedido pela internet. A obrigação é de concessão de acesso imediato se a informação estiver disponível, mas o servidor tem o prazo de 20 dias prorrogáveis por mais 10, quando não possa ser fornecida de imediato a informação. Devo dizer-lhes, com muita alegria, que os órgãos federais, superando a nossa expectativa, têm mantido uma média de atendimento em 10 dias. A lei permite 20 mais 10, permite 30, mas a média de atendimento na prática tem sido de 10 dias, portanto, bem abaixo do limite legal. Publicação na internet de lista de informações classificadas e daquelas que sejam desclassificadas a cada ano. É outra obrigação imposta pela lei. Já me referi a esses 2 conceitos, transparência ativa e passiva, pode passar adiante. Aqui apenas a tela do sistema eletrônico, o e-SIC, que nós temos o SIC, que é o serviço físico instalado numa sala, com computadores, com servidor, e temos o e-SIC, que é o sistema eletrônico de atendimento. Pode passar adiante. O prazo do pedido de informação, já mencionamos, pode seguir. Quem pode solicitar, qualquer pessoa, física ou jurídica, não precisa motivar, não precisa dizer para que ele quer ter acesso àquele documento. Ele apenas deve identificar-se, até para poder receber a resposta, né? Identificar-se no pedido de acesso à informação por demanda. Ele não precisa se identificar para ter acesso às informações expostas nos portais do Poder Executivo. Ele precisa, sim, quando ele pede acesso a um determinado documento, até para ele poder receber de volta. Decisão negativa tem que ser motivada. O pedido não precisa ser motivado, mas a negação, sim, tem que ser motivada. Os prazos já são conhecidos de todos, pode passar adiante. As hipóteses de sigilo já mencionamos, apenas repassando, volta um pouco, rapidamente. As informações pessoais, que não dependem de classificação, e no final da tela, cá embaixo, as outras hipóteses legais de sigilo, bancário, fiscal, segredo de justiça, etc. E aí, nos 8 itens, aquelas que são passíveis de classificação, por 5, 15 ou 25 anos. Pode passar adiante. Agora, para finalizar, na questão específica do acesso a informações sobre licitações e contratos. A lei de licitações, 8666, e a lei do pregão, já traziam dispositivos dizendo o seguinte: é permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório,
e a qualquer interessado a obtenção de cópia autenticada mediante pagamento dos emolumentos devidos. E a lei do pregão, a fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras, dentre outras, cópia do edital e do respectivo aviso serão colocados à disposição de qualquer pessoa para consulta e divulgação na forma da lei tal. Tudo isso anterior à lei 12.527 de 2011. A lei do RDC, por sua vez, traz um dispositivo no parágrafo 3º do artigo 6º, que diz que o orçamento previamente estimado para contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da licitação. É aquela hipótese prevista no RDC em que o orçamento não é divulgado com a finalidade de reduzirem-se as possibilidades de conluio e apostando-se em que isso seja um fator tendente a reduzir o valor das propostas, uma vez que o licitante não saberá qual o preço que a administração admite pagar. É uma regra específica do RDC. Vá adiante. Na lei de acesso à informação, agora, então, nós temos a previsão de que o acesso compreende, dentre outros, o direito de obter informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados pelos órgãos públicos, e, no inciso 6, informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação e contratos administrativos. Ou seja, a lei focalizou específica e expressamente as licitações e os contratos administrativos como objeto, dentre outros, de obrigatória possibilidade de acesso pelos cidadãos. No artigo 8º, ela diz, é dever dos órgãos e entidades, e aqui nós estamos falando de transparência ativa, independente de pedido, promover a divulgação em local de fácil acesso, e naturalmente também na internet. A divulgação deverá conter, no mínimo, informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como todos os contratos celebrados. Vale dizer que agora todos os órgãos públicos estão obrigados a divulgar independentemente de pedido, porque faz parte do rol mínimo da transparência espontânea, ativa, as informações sobre o procedimento licitatório, inclusive respectivos editais e resultados. Isto é, não é só o edital e o resultado, é inclusive o edital e o resultado. Passa adiante. No que se refere à transparência mediante solicitação, a lei estabelece o procedimento. E o fluxo é o seguinte: o cidadão pede acesso através do SIC, do órgão, se ele quiser se dirigir ao SIC, diretamente aos responsáveis pela realização da licitação. A análise da solicitação é feita em seguida. As informações não classificadas ou não protegidas por outro tipo de sigilo, como, por exemplo, o orçamento na hipótese do RDC. Fora essas exceções, a informação sobre a licitação tem que ser atendida em 20 dias, prorrogável por mais 10. Recomenda-se que informações que possam conferir ao interessado vantagem no decorrer da licitação devam também ser divulgadas abertamente, na forma da transparência ativa, para evitar que o acesso à informação resulte num privilégio de informação. Então, é preciso estar atento a isso.
Porque quando se trata de competição, como no caso de uma licitação, o direito de acesso pode ter um efeito perverso, inverso. Uma empresa ou alguma pessoa pede acesso a uma informação que a coloca em posição de vantagem em relação à outra. Então, o órgão deve sempre estar atento a isso, que neste caso a informação deve ser dada a quem pediu e concomitantemente exposta para todos em local público, como, por exemplo, a página de transparência ativa. Preferencialmente, inserindo-se no edital esta regra. No caso de indeferimento do acesso a informações ou a razões de negativa, o interessado pode interpor recurso contra a decisão, com todas as regras que já estão na lei que todos os senhores conhecem. Ele pode recorrer à autoridade imediatamente superior e, no âmbito do próprio Ministério, esgotada essa instância, ele pode, no caso do Poder Executivo, ele recorre à controladoria. No caso dos outros poderes, isso depende de regulamentação própria, tendo em vista a independência dos poderes. O mesmo se aplica aos estados e municípios. Vamos adiante. Exemplos de pedidos de informação já ocorridos referentes a licitações públicas. Nós descaracterizamos, é claro, os pedidos sem indicar o nome das empresas, para trazer aqui para os senhores e para as senhoras alguns exemplos. Solicito o edital do processo licitatório realizado para selecionar o restaurante e a lanchonete do órgão tal, em Brasília, informar também o conteúdo do contrato firmado para este fim. Outro, quero saber qual foi a forma de licitação para a contratação da empresa tal, CNPJ tal, para implantar o sistema de gestão do órgão X. E quanto se gastou para comprar e manter esse sistema no exercício 2012. Outro pediu, gostaria de saber quanto foi gasto com manutenção predial pelo órgão X em 2011. E quando será aberta nova licitação para a concorrência de novas empresas. Aqui é o tipo da informação que deve ser dada, mas imediatamente deve ser divulgada na página de transparência aberta, para que todos os outros cidadãos do mundo fiquem também sabendo quando haverá uma nova concorrência, e não somente aquele que pediu, para evitar informação privilegiada. Solicito cópia dos processos licitatórios dos anos 2009, 10, 11, 12 da Prefeitura tal, como também cópias dos convênios assinados com a União e o Estado de Minas Gerais, no mesmo período. E ele acrescentou uma agravante: sou vereador do município e, mesmo assim, não consigo tais documentos junto à Prefeitura. É evidente que nós não podemos atendê-lo. Estou trazendo como um exemplo. Esse não pode ser atendido, porque essa informação não é detida pelo órgão federal. Nós não temos a informação. Aí nós respondemos explicando que não temos e que ele deve insistir na Prefeitura. Se ele não tiver êxito, ele recorra ao Ministério Público. O que ele pode fazer? Recorrer ao Ministério Público. Vamos adiante. Gostaria de informações no tocante a processos licitatórios no caso de fornecimento de livros para o Ministério tal. Uma outra interessante, eu, brasileiro, deputado federal, portanto, membro daqui da Casa, requero informações acerca de quais os contratos firmados entre o Ministério tal e a empresa tal, na situação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, inclusive seus aditivos, informando número do contrato, objeto contratado, valor original, motivo da dispensa, duração do contrato, situação da execução em que se encontra, cópias dos referidos contratos e aditivos. Em casos assim, nós orientamos ao órgão para entrar em contato com o solicitante, usando o e-mail, ou o telefone, ou a forma de contato que ele deu,
para combinar com ele um calendário de atendimento. Porque muitas vezes o órgão não consegue, nos 20 dias, providenciar tudo aquilo. Mas não deve, por isso, negar e dizer que o pedido é desproporcional. Não. Ele deve dialogar e negociar um prazo. Dizer qual que você quer receber primeiro. Quer o ano mais recente ou o ano mais recuado. E combinar em comum acordo, né? Civilizadamente, um esquema de atendimento, se não for possível atender tudo no mesmo dia. Porque aí nós tocamos num outro problema importante, não só no tema nosso aqui de licitações, mas em geral, em matéria de acesso à informação, é que a administração pública, toda ela, não tinha uma cultura, uma tradição de boa organização dos seus arquivos, dos seus documentos. Não tinha. Vai ter que ter a partir de agora. E nem adianta imaginar que nós deveríamos primeiro ter cuidado disso para depois aprovar a lei de acesso. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que criar a demanda, a pressão, e aí acontece a organização. É a partir do fato concreto de que estão ocorrendo as solicitações que os órgãos vão passar a se organizar melhor, passar a ter um melhor nível de gestão documental de arquivos, para que, no futuro próximo, um pedido desse possa ser atendido no estalar de dedos. Porque hoje nós sabemos que não é assim. Mas é preciso criar a demanda para que aconteça isso. Bom, eu não vou ler todos, eu posso deixar aqui a palestra disponível para ser distribuída para quem quiser, porque esse nosso tempo já vai se esgotando. Passa adiante. Tem mais outros exemplos, pode passar. O pessoal colocou exemplo demais aqui, daria para umas 2 horas de conversa aqui entre nós. Eu vou encerrar com um rápido balanço até 2 dias atrás, até o dia 16, da implementação da lei no âmbito do Poder Executivo apenas, só para lhes dar uma ideia das dificuldades e do sucesso dos órgãos todos, não é nosso, é dos órgãos todos, como vem respondendo bem a esse desafio colocado para a administração pública brasileira. Total de demandas já ocorridas, quase 40 mil, 39.688. 93,46% já respondidas. Ou seja, mais de 90% já respondidas. Das respondidas, mais de 85% foram respostas positivas, atendendo ao que o cidadão pedia. Apenas 8,5% foram negativas. A diferença, os 6,3%, não puderam ser atendidos porque a informação não existe ou não é da competência do órgão, como aquela que nos pede a licitação da prefeitura lá do interior de Minas. Tempo médio de resposta, 10,2 dias, quando o prazo é 20 mais 10. Tá? Vamos adiante. Órgãos mais demandados. Campeões de audiência. SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Para surpresa de muitos, inclusive minha. Se alguém me perguntasse antes qual seria o órgão campeão de demanda, eu jamais me lembraria da SUSEP. A SUSEP. Segundo lugar, o INSS. Esse era mais ou menos previsível. Ó. A presença desses 2 órgãos no topo da lista tem um significado importante para nós, que é o seguinte, é que a lei está sendo usada pelo cidadão comum. Não é pelo pesquisador da universidade, não é pelo jornalista investigativo apenas, não é pelo membro do Ministério Público, não é pelo parlamentar oposicionista que tem o objetivo de fiscalizar determinada coisa, é o cidadão comum, porque INSS é informação sobre benefício, SUSEP
os pedidos são assim, sobre o seguro DPVAT, o seguro obrigatório de veículo, que é uma coisa do dia a dia do cidadão comum. É a informação se a companhia de seguros tal está regular, se o corretor de seguro tal tem registro. Então, são coisas da vida do cidadão comum. Isso é muito importante, porque a lei está servindo também a isso, não apenas aos outros objetivos que ela também se dirige, que é facilitar a fiscalização por determinados públicos especializados, como são as ONGs especializadas em fiscalizar o poder, como são os membros do Ministério Público, o jornalista investigativo, etc. Mas está também atendendo ao povo de um modo geral. Depois vem o Banco Central, a Caixa Econômica, o Ministério da Fazenda, Planejamento, Correios, Ministério do Trabalho, IBAMA, MEC. Vamos adiante? Aqui os públicos, o perfil dos requerentes. Essa informação não é muito completa, porque nós fizemos uma opção, talvez não tenha sido a mais adequada, de não exigir muito para a identificação do solicitante, não exigir muita informação dele. Foi a ideia de não inibi-lo, de deixar o mais livre possível. Então, esse campo de profissão não é um campo obrigatório. Ele pode preencher ou não. E como vem ali, um número muito grande não informou. Não informou. 20 e tantos %. Tá? Os outros, empregado no setor privado, empresário, estudante, jornalista, membro de ONG, e por aí vai, membro de partido político, pesquisador, professor, etc. Então, o maior volume é profissão não informada, porque nós não tornamos obrigatório. Talvez isso venha a ser revisto no futuro, para se ter uma informação mais correta do perfil dos requerentes, que é importante também. Mesma coisa quanto à escolaridade. 24% não informou, porque não tornamos isso um campo obrigatório. Dos que informaram, o campeão é ensino médio, depois o fundamental, depois o... Não está na ordem. Superior é o que tem maior quantidade. Vamos adiante. A quantidade de negativa de respostas por motivo da negativa. Esse é um dado importante para nós. Nós temos o controle de todo o sistema e acompanhamos todos os pedidos que estão tramitando, os que foram negados, os que foram atendidos. Então, nós temos a qualquer momento condição de saber qual vem sendo o principal motivo de negação e assim por diante. Então, nós temos acesso negado por se tratar de dados pessoais, 25%. Acesso negado por se tratar de documento sigiloso, com base na lei, na própria lei, 3%. Acesso negado por se tratar de sigilo de legislação específica, sigilo bancário, fiscal, segredo de justiça, etc. É o terceiro ali. O órgão não dispõe da informação, 20%. O órgão não tem competência sobre aquele assunto, 21%. Pedido exige tratamento de dados. Isso é um dado importante. É um tipo de situação interessante. O direito que essa lei assegura é o direito de acesso à informação que existe. A lei não pretendeu dar direito ao cidadão de encomendar um trabalho ao órgão. Não é disso que se trata. Então, o cidadão não pode vir solicitar à consultoria da Câmara que prepare um paper para ele sobre a discriminação de rendas ou sobre a desigualdade social. Não é isso também, né? Ele não pode obrigar o órgão
a colocar os seus servidores para elaborar um trabalho para ele. Não é isso? Então, é possível negar um pedido porque exija tratamento de dados, sim. Agora, se o dado existe, eu tenho que entregar. Mas eu não posso usar a lei de acesso para encomendar ao órgão que faça um estudo para mim. Não é disso que se trata. A mesma coisa com o pedido genérico. Aí é impossível atender. Agora, é preciso muita cautela, e nós temos tido essa cautela e orientado o serviço de informação de cada órgão e a autoridade responsável de cada órgão, para que não se confunda a noção de pedido genérico com pedido trabalhoso ou amplo. Se for amplo, você negocia o prazo de atendimento gradual com o solicitante. Agora, o genérico é o pedido vago, que é impossível atender, por ser absolutamente vago. Pedido incompreensível também é natural que não se atenda. Aqui, o percentual de recursos da primeira instância, menos de 6%. Vejam que esse dado é de fundamental importância. Significa que os outros 94% dos solicitantes ficaram satisfeitos com a resposta. Porque quem não ficou satisfeito, recorreu. Se apenas 6% recorreram, eu posso afirmar que há um altíssimo índice percentual de satisfação com as respostas. Até porque o órgão é obrigado a dizer, se não estiver satisfeito, você pode recorrer à autoridade tal. Isso tudo está previsto no sistema. Vamos adiante. Por fim, alguns exemplos do efeito que eu chamo multiplicador da lei de acesso, que é o seguinte: a lei tem provocado algumas consequências adicionais, não previstas na lei. O que a lei previu? Previu que se você pede isso, você tem direito a receber, com exceção disso ou daquilo. Previu que o órgão tem que divulgar espontaneamente tais e tais e tais coisas, despesa, licitação, contrato, salário, etc, etc. Muito bem. Mas tem outras coisas que a lei não previu, mas que estão acontecendo. Eu diria que como um início de mudança de postura, de mudança de atitude, de mudança de cultura da administração. O Banco Central passou a divulgar, no dia em que a lei entrou em vigor, os votos na íntegra das decisões do Copom. Não precisou ninguém pedir. Atitude inteligente, porque era naturalmente de esperar que haveria uma enxurrada de pedidos. O banco se antecipou e já divulgou espontaneamente. Está acontecendo isso com muitos órgãos. Às vezes, depois dos primeiros pedidos começam a se repetir, aí o órgão, para evitar uma sobrecarga de pedido, já divulga aquilo antecipadamente. No caso do Banco Central, não precisou nem acontecer. Ele já no primeiro dia divulgou os votos e as atas integrais do Copom. Ministério da Defesa anuncia que, em levantamento realizado, foram localizados documentos sigilosos produzidos entre 46 e 91 no extinto Estado-Maior de Forças Armadas, das Forças Armadas, e que será disponibilizado. Antes que começassem os pedidos, ele já anunciou. Vamos adiante. O Arquivo Nacional ampliou a transparência dos documentos da ditadura. Não esperou pedido. Planejamento divulgou informações sobre os imóveis funcionais, que eram considerados uma das caixas pretas. Já está lá a lista e a lista de ocupantes também. Não precisa mais perguntar. IBAMA divulgou a lista das empresas autuadas por biopirataria, independente de pedido, e a lei também não obrigava. Comissão de Anistia
lançou o Manual de Procedimento para o cidadão ter acesso à informação sobre sua guarda. Vamos adiante. Planejamento, lançou padrão de dados, integração de protocolos. Comunicações, divulgou a lista consolidada das sanções aplicadas a emissoras de rádio e TV, bem como dados indicadores do setor de comunicação independente de pedido. Como esse, há outros. Planejamento divulgou concursos e, por fim, nós temos, vá adiante, alguns desafios na implementação, além dos que eu já mencionei. Começamos a observar que algumas pessoas estavam pretendendo utilizar a lei para fazer uma consulta, algumas de natureza jurídica. Não é para isso. Não é para isso a lei de acesso à informação. Se você sabe que existe um determinado parecer sobre um determinado assunto e você quer ter acesso a ele, perfeito. Agora, você fazer uma consulta para o órgão estudar o assunto e ele responder, claro que não. Não é para isso. Fazer reclamação e denúncia, está aí o sistema de ouvidorias, está aí a controladoria, você fazer denúncia que quiser, mas não é na lei, nem é com prazo de 20 dias para ser resolvida a sua denúncia. Não é isso. Do mesmo modo que não é o prazo de 20 dias para você obter um benefício do INSS. Isso tem seu procedimento próprio, seus prazos próprios. Então, há uma certa zona cinzenta que é preciso estar atento para não deixar ela ser ultrapassada entre aquilo que é simples pedido de informação daquilo que é usar a lei para contornar procedimentos e prazos outros estabelecidos em sistemas de procedimento específico. Tá? Se você faz uma denúncia à CGU, nós vamos autorizar ou não, dependendo da consistência, a abertura de uma sindicância, a abertura de um PAD, a abertura de uma auditoria, mas não estou sujeito aos 20 dias da lei de acesso. 20 dias é se você me pedir o resultado de uma auditoria já feita. Aí eu tenho 20 dias para lhe dar. Então, essa diferença é preciso ser observada. Pedidos descabidos, que às vezes negados, são reapresentados de uma forma melhor, mas como recurso. É uma esperteza do solicitante, porque o recurso tem um prazo menor. Ao invés dele se conformar que aquele primeiro pedido foi indeferido, porque realmente não podia ser atendido, e fazer outro pedido, ele faz a título de recurso, em sede de recurso, como se o órgão estivesse errado ao lhe negar aquela primeira informação, quando o órgão estava certo. Agora é que ele fez o pedido de forma adequada, mas fez sob a forma de recurso. Algumas vezes a gente tem atendido quando é possível, mas nem sempre será possível, né? E também a busca de correção de uma injustiça por meio da lei, que também é uma deformação do uso da lei. Temos casos assim, o cidadão vem, se ele vem e pede acesso aos fundamentos de uma decisão que foi desagradável para ele, tudo bem. Ele tem direito a ter acesso ao fundamento, já que ele não teve no momento devido. Perfeitamente. Agora, se ele vem questionar o fundamento e querer que aquilo se resolva, aí não tem como. A lei de acesso à informação não tem nada a ver com a correção de injustiça. Para corrigir injustiça, ele deveria ter usado o recurso administrativo próprio, adequado para o caso, ou se não utilizou, que vá ao judiciário para corrigir a injustiça, se já precluíram todos os recursos administrativos possíveis.
não é por meio da lei tentar obter esse resultado inadequado que não está no escopo da lei de acesso. Essas são apenas algumas das pequenas dificuldades e desafios que nós enfrentamos, mas eu quero dizer e reafirmar que estamos amplamente satisfeitos com o desempenho de todos os órgãos do Poder Executivo, que têm respondido, não digo da melhor forma esperada, mas além do que se esperava. Afinal de contas, prazo médio de 10 dias, quando a lei permite até 30. Afinal de contas, recursos em apenas 6% dos casos são índices que nós, nas previsões mais otimistas, não tínhamos imaginado. Como também não tínhamos imaginado que, desde o primeiro dia, o sistema funcionasse com a perfeição que funcionou, sem nenhum problema mais sério, o que demonstra a alta qualidade da administração pública do nosso país, que precisa apenas da devida atenção, do devido zelo em determinados aspectos, para que ela possa se igualar à melhor gestão pública, com as melhores práticas internacionalmente reconhecidas. Muito obrigado e um bom trabalho para vocês. Faremos nesse momento um breve intervalo. Em seguida, iniciaremos os debates acerca de tecnologia da informação e terceirização. Obrigada.